Neste vídeo, nós vamos falar sobre judeus sefarditas, um dos assuntos preferidos aqui dos meus seguidores, de vocês, aqui no Genealogia para Iniciantes. São ancestrais muito especiais, dos quais milhões e milhões de brasileiros descendem, e ancestrais também que podem te dar um passaporte europeu, uma cidadania portuguesa ou espanhola, caso você comprove que descende de judeus sefarditas, que foram judeus que viveram ali na Península Ibérica. Vamos falar um pouco sobre a história desses ancestrais aqui no canal neste vídeo. Lembrando que, para a cidadania portuguesa, além de encontrar um judeu perseguido pela Inquisição, documentá-lo, montar o estudo genealógico, você também tem que ter vínculos com o país. Né? A lei fala especialmente de viagens ao país ao longo da vida. Ou, se você já mora em Portugal, seria um excelente vínculo. E pela Espanha, caso você descenda de um desses ancestrais, né, de um judeu sefardita, você pode tentar a cidadania espanhola via carta de naturaleza. Isso mesmo, carta de naturaleza, cidadania espanhola para descendentes de judeus sefarditas. Tem um vídeo muito interessante no meu grupo do Telegram. O link está aqui abaixo, o link do meu grupo do Telegram. Entra lá, é de um advogado espanhol, e ele fala do trabalho dele, das milhares de pessoas que já conseguiram a carta de naturaleza desde 2020. Bem interessante aí, bem elucidativo, ok? Sejam bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, sou historiador e genealogista e trago vídeos aqui, trago informações, orientações para te ajudar na busca pelos seus ancestrais, na montagem da sua árvore genealógica e também no seu processo de cidadania europeia, aonde você vai precisar da genealogia. Bem, falando neste vídeo sobre judeus sefarditas, quem eram os judeus sefarditas? Deixar bem claro aqui para vocês. Eles estão na Península Ibérica, né? São encontrados na Península Ibérica desde o século X, né? Há registros de túmulos de judeus lá na Península Ibérica, já no ano de 900 e alguma coisa. Então, eles estão há muito tempo, há mais de 1000 anos na Península Ibérica. Nesse período todo, eles passaram por momentos de tranquilidade, de paz e momentos muito conturbados, de muita perseguição. O que nos interessa especificamente é o ano de 1493, quando eles são expulsos da Espanha pelos reis católicos Isabel e Fernanda. E eles espalham-se por outros países da Europa, fogem da Espanha para outros países da Europa, para o norte da África, até mesmo para a Terra Santa. Só que a maioria deles cruza a fronteira e vai para Portugal. Lá em Portugal, o rei Dom João II, muito sabido, né, cobra impostos, cobra uma taxa, um tributo para que eles cruzem a fronteira da Espanha com Portugal e permaneçam temporariamente naquele país. Então, os historiadores debatem esses números, não há um consenso, mas estima-se que entre 90 e 200 mil judeus cruzaram a fronteira em 1493 da Espanha com Portugal. O rei dá um prazo para essas famílias ficarem em Portugal e depois tomarem destino, irem para outros lugares do mundo. Eles acabam ficando no país por um tempo. Posteriormente, eu estou resumindo bastante essa história, bastante mesmo. Posteriormente, o rei português, o sucessor do Dom João II, o Dom Manuel I, pretende casar-se com a filha dos reis católicos, né, da Espanha, o Isabel e a Fernanda, e o Isabel e o Fernando, aliás, perdão, e um dos pré-requisitos para o casamento é que esses judeus sejam expulsos de Portugal, que Portugal, assim como a Espanha, torne-se um país 100% católico. Então, o rei Dom Manuel, em 1497, tem uma atitude muito engenhosa, né? Ao invés de expulsar esses judeus de Portugal, que eram figuras que davam muito retorno financeiro para a coroa portuguesa, porque pagavam altos impostos, porque tinham grandes profissionais que a coroa precisava, pessoas muito ricas, muito influentes, ele resolve se livrar do problema
batizando à força todos os judeus de Portugal em 1497. Eles são reunidos e são levados à força para as igrejas, água benta aspergida nessas pessoas e milhares de judeus são batizados à força, o que nós chamamos na historiografia de batismo em pé, porque eles eram batizados muito rapidamente ali, em pé mesmo, dentro das igrejas, aos montes, e com isso Portugal ganhou uma grande população de cristãos novos, de ex-judeus que tornaram-se católicos cristãos novos, né? Alguns deles ainda continuaram a praticar o judaísmo às escondidas e sofreram muito com isso, né? Muita perseguição, especialmente da Inquisição, que surgiu em Portugal a partir da década de 1530. Antes disso, um pouco antes, houve o massacre de Lisboa, em 1506, onde cerca de 4.000 judeus foram mortos, né, lá em Lisboa. A coroa puniu severamente as pessoas envolvidas nisso, mas eles continuaram ao longo dos anos, ao longo dos séculos, sofrendo muita perseguição, muitos flagelos lá em Portugal. Eu acabei de ler esse livro aqui, vou mostrar para vocês, sobre a perseguição dos judeus e muçulmanos no reinado de Dom Manuel I, lá em Portugal. Esse livro é uma tese de doutorado do François Soyer, que é um historiador britânico, né? Ele, em cima da tese de doutorado, ele escreveu esse livro maravilhoso. E os fatos narrados aqui nesse livro, eu não tenho nem coragem de dizer para vocês, de falar para vocês, de tantas barbaridades que essa população judia sofreu lá em Portugal naquela época. São fatos assim abomináveis de você chorar lendo o livro. Principalmente algo que me tocou bastante foi quando o rei tirou as crianças, né, dos pais judeus, e dentre eles o livro cita o casal de ancestrais, né, meus ancestrais, o Junco Montezinho e a Micol, que tiveram seus filhos arrancados deles, né? Então, muitos judeus fugiram de Portugal também, né, para outros países da Europa, fugiram para o norte da África, para a Terra Santa, e também para a colônia que futuramente viria a ser o Brasil, a partir de 1531. Eles começaram a vir para o Brasil fugindo da Inquisição portuguesa e da perseguição do Estado português. Então, espalharam-se pelo Brasil, deixaram milhões e milhões de descendentes aqui no nosso país. Então, essa é a história resumida desses ancestrais tão importantes para nós brasileiros. Pergunta que as pessoas me fazem: Rani, será que eu descendo de judeus sefarditas? Muito provavelmente sim. A resposta é muito provavelmente sim. Eu trabalho com esse tipo de ancestral há muitos anos, eu pesquiso, eu converso com muitas pessoas diariamente, e é muito impressionante assim, a quantidade de árvores genealógicas que eu analiso com vários e vários judeus sefarditas. Eu, por exemplo, sou um simples brasileiro, como você, nasci no sertão do Rio Grande do Norte, e eu tenho aí dezenas de judeus sefarditas na minha árvore genealógica. Você imagina aí a quantidade de brasileiros que descendem de 1, 2, 3, ou dezenas, ou centenas, ou até milhares de judeus sefarditas que nós temos aqui no Brasil. Então, muito provavelmente, se você está me assistindo agora, se você tem ancestrais na Península Ibérica, você vai descender, sim, desses ancestrais, tá bom? Muitas pessoas também procuram um português na árvore genealógica, desesperadamente, achando que esse português vai dar um passaporte europeu para ela e tal. Não é bem assim que funciona. Esse ancestral tem que ser um judeu sefardita, um judeu perseguido pela Inquisição ou pelo Estado português. Não há limites de gerações. Não há limites de gerações. Né? Já vi aí pessoas encontrarem judeus sefarditas na sua árvore com 9 gerações, na 9ª geração da sua árvore genealógica, e também já vi pessoas encontrarem esses ancestrais aí com mais de 30 gerações para trás. Então, não há limites, tá bom? O que as pessoas
pensam é que esse judeu ele tem que ser exclusivamente perseguido pela Inquisição, né? Não é bem assim. Se você encontrar na sua árvore genealógica esse tipo de ancestral que tenha sofrido perseguição pela Inquisição portuguesa ou espanhola, você pode sim colocar esse processo de inquisição no seu estudo genealógico para comprovar a sua descendência, tá bom? Mas ele pode ter sofrido também perseguição do Estado português ou espanhol, como, por exemplo, o judeu Rui Capão, que é um judeu que viveu aí no século XII, no ano de 1100 e alguma coisa, e foi obrigado ao batismo pela rainha de Portugal naquela época. Naquela época não tinha Inquisição, então o Capão sofreu, né, uma perseguição, uma pressão do Estado português para se tornar cristão, e por isso ele é aceito pela comunidade israelita de Lisboa. E muitos outros são também, né, como é o caso, por exemplo, do Antônio Bicudo Carneiro, que era um judeu sefardita. Não há um processo de inquisição contra ele, não há uma perseguição clássica, uma perseguição clara do Estado português contra ele, mas toda uma biografia, uma bibliografia, aliás, mostra que o Antônio Bicudo Carneiro, que é o judeu que mais certifica brasileiros lá na comunidade israelita de Lisboa, ele era de uma família de cristãos novos. Essa família Bicudo era uma família de cristãos novos. Então, através de toda uma bibliografia, nós conseguimos provar isso e certificar pelo o Antônio Bicudo Carneiro, né? A comunidade israelita de Lisboa emite um certificado de descendência de cristão novo, de judeu sefardita, né? Do Antônio Bicudo Carneiro, mostrando que a pessoa, o requerente, o brasileiro hoje em dia, é descendente do Antônio Bicudo Carneiro. Então, é feita uma certificação pela comunidade israelita de Lisboa. Como identificar esses ancestrais na tua árvore genealógica? Eu vou compartilhar a tela aqui do Family Search para vocês e dar algumas dicas aqui de como você pode identificar um judeu sefardita na sua árvore genealógica. Essa aqui é a minha árvore genealógica no Family Search, que é a maior plataforma de genealogia do mundo. Você tem que ter a sua árvore genealógica aqui. Aqui você vai, primeiramente, conversar com seus familiares, com seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, amigos da família, anotar tudo e colocar as informações que você colheu aqui na árvore do Family Search de maneira organizada. Vai preenchendo os campos aqui de maneira organizada. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Vai abrindo esses campos aqui e você vai colocando, né? Os pais, os seus pais, os pais dos seus pais, os pais dos seus avós, seus trisavós. Vai colocando os ancestrais aqui que você conseguiu identificar com a sua família. Vai chegar uma hora aqui que você, dependendo da região do Brasil onde viveram seus ancestrais ou dos sobrenomes, dos tipos de ancestrais, o Family Search vai te mostrar uma caixinha de informações aqui. Vai abrir uma janelinha aqui na árvore e ele vai te dizer aqui, opa, eu tenho esse casal aqui no meu banco de dados. Okay? O algoritmo do Family Search vai acusar. Eu tenho os seus avós, os seus bisavós, os seus trisavós aqui no meu banco de dados. Então, são esses ancestrais que você busca, aí você vai confirmar as informações desses ancestrais com as informações que você tem em mãos, que você coletou da sua família e da documentação que sua família apresentou. Se for os mesmos ancestrais, se você tiver certeza, você confirma e o Family Search vai expandir a sua árvore genealógica automaticamente. Pode ser uma só geração, pode ser duas, pode ser 3 gerações ou pode ser dezenas e dezenas de gerações. Ok? Então, esse é o Family Search aqui que você vai montar a sua árvore genealógica e expandi-la. Obviamente, algumas árvores genealógicas, dependendo da região do Brasil, são mais difíceis de montar, né? Então, aí você vai ter que desenvolver
usar, na verdade, técnicas de pesquisa para ir em busca de documentos desses ancestrais. Tem vários vídeos aqui no meu canal sobre essas técnicas de pesquisa, tá bom? Então, você vai desenvolvendo a sua árvore genealógica. Vou mostrar aqui um judeu sefardita na minha árvore, por exemplo, através da família Medeiros, que veio para o Rio Grande do Norte, é uma família originária lá dos Açores. 2 irmãos vieram para o Rio Grande do Norte, o Sebastião e o Rodrigo Medeiros, aqui o Sebastião, e eles descendem de uma judia, de judeus sefarditas, né, na verdade, da Beatriz Furtada, né, que é uma judia, do padre Manuel Rodrigues Furtado, que é filho também de judeus sefarditas, do casal Manuel Rodrigues e da Beatriz Marques. Vejam que, quando você encontra estrelinhas de Davi aqui na foto do ancestral, opa, deixa eu voltar para a árvore aqui. Quando você encontra estrelinhas de Davi aqui na foto do ancestral, não significa necessariamente que ele é um judeu sefardita, mas muito provavelmente ele é um católico que descende de judeus sefarditas. No caso, a Maria José de Medeiros aqui, a Maria de Medeiros Rocha, perdão, descende da Beatriz Furtada, que descende do padre Manuel Rodrigues, que descende da Beatriz Marques. Geralmente, esses judeus certificados pela comunidade israelita de Lisboa, eles vão aparecer com esse símbolo aqui, de aprovado ou certificado, com a menorá, né, o símbolo judeu, com esse nome aqui, certificado ou aprovado, né? Muitas pessoas estão sabotando aqui o Family Search, tirando esses símbolos, mas quando a gente percebe, coloca novamente, que é para ajudar as pessoas que descendem desses ancestrais aqui, tá bom? Então, é assim que você identifica os judeus sefarditas na sua árvore genealógica. Rani, achei o judeu sefardita aqui na minha árvore genealógica. E agora, o que é que eu faço? Primeiro, você vai ter que abrir o cadastro dele aqui, clica sobre ele, clica aqui em fontes e vai conferir a fonte do ancestral, para ver se tem algum processo de inquisição, algum processo que denote perseguição pelo Estado português, se ele era cristão novo, né? Basta ser cristão novo, que ele já é elegível para o processo da CIL, porque se ele é cristão novo, ele foi obrigado a se converter. Então, você vai analisar as fontes, ver se realmente existem fontes de que ele sofreu perseguição, tá bom? Alguma perseguição pela Inquisição pelo Estado português. Se sofreu, beleza, ele está elegível. Agora você vai fazer o levantamento de fontes. Cada ancestral aqui que te liga ao judeu sefardita vai ter que ter uma fonte mostrando quem são seus pais, claramente. Seria um livro tradicional de genealogia, escrito de 2015 para trás, né, até 2014, na verdade, e também algum documento, algum registro de casamento, de óbito, algum inventário, algum testamento, algum documento antigo que mostre quem são seus pais. Essa linha aqui da Beatriz está muito bem documentada, praticamente todos os ancestrais aqui têm registros de casamento, né? Onde você pode comprovar a filiação deles. Comprovou a filiação de cada um desses ancestrais que te liga ao judeu, e tem que ser cada um mesmo, não pode ter nenhum ancestral sem comprovação. Você vai montar o teu estudo genealógico para apresentar para a comunidade israelita de Lisboa, certo? Ou para a comunidade lá da Espanha, FCJE. Né? O que é o estudo genealógico? É uma espécie de TCC, de monografia, onde você vai comprovar documentalmente que você descende desse judeu sefardita. Okay? Não é bicho de 7 cabeças, dá para montar. Muitos dos meus alunos e seguidores já fizeram esse estudo genealógico sozinhos. Eu presto esse serviço aí de revisão do teu estudo genealógico. Caso você precise, vou deixar meu e-mail aqui para você entrar em contato comigo, ou através do nosso Instagram, Genealogia para Iniciantes. Tá? Pode mandar mensagem lá para falar comigo. Tem o meu e-book, link aqui abaixo na descrição do vídeo, onde tem um modelo de estudo genealógico, você tem toda a estrutura lá, todas as informações, você vai apenas trocar as peças, trocar os ancestrais,
e fazer o teu estudo genealógico através da sua árvore genealógica. É bem simples, bem didático, Guia Prático para a Cidadania Portuguesa pela Via Sefardita, e-book. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, é assim que você vai montar a sua árvore genealógica de uma maneira organizada para que o algoritmo do Family Search te ajude a encontrar o judeu sefardita, ou encontrar outros ancestrais aqui na sua árvore genealógica. A maneira organizada é essa. Esse aqui é o padrão do Family Search, tá vendo? Você vai colocar aqui, ó, as datas que você tiver do ancestral, dos eventos, nascimento, óbito, casamento. Nunca é demais lembrar disso. O padrão da letra tem que ser isso aqui. Não coloque o nome completamente com letras maiúsculas. Não coloque apelidos, não coloque abreviações. Coloque o nome dessa maneira aqui. Tá bom? O nome completo do ancestral. Isso aqui são ícones. Esses ícones, na verdade, azuis, são documentos do ancestral que o Family Search está te oferecendo aqui, ó. Você clica sobre ele e, apesar do nome estar um pouco diferente aqui, ó, é o mesmo ancestral. Então, você vai clicar aqui, vai abrir um documento e você vai conferir se realmente é aquele teu ancestral e quais as informações que esse documento traz. Clicando sobre ele, ele vai abrir para que você consiga expandir a sua árvore genealógica. Então, esses ícones azuis aqui, ó, são documentos que você tem que consultar. Eles são importantíssimos para o desenvolvimento da tua árvore genealógica, tá bom, gente? Abram todos e confiram as informações detalhadamente. Voltando aqui para a nossa tela principal. Então, não há limites de gerações para você encontrar esse judeu sefardita e documentá-lo e fazer o seu estudo genealógico. Ele não pode ser um judeu colateral, por exemplo, você tem um ancestral lá que teve um filho que casou com um ancestral, com outro ancestral, que descende de um judeu sefardita. Não, você tem que descender diretamente desses ancestrais, desse judeu sefardita. Você tem que descender diretamente dele. Não pode ser um terceiro na sua árvore genealógica que descende dele. Tem que ser você a descender desse tipo de ancestral. Testes de DNA, né? As pessoas me perguntam muito se os testes de DNA são aceitos, né, para comprovar essas filiações. Apesar de ser um teste científico, né, você vai colher a saliva. Esses testes são muito baratinhos, gente. O Laboratório Genera, por exemplo, vende aí o teste de DNA genealógico a R$200. É muito simples. Chega lá na tua casa um envelope com 2 cotonetes grandes lá. Você colhe a saliva da sua bochecha, manda para eles e eles fazem o teste de DNA, tem o teste de DNA, coloca o resultado na internet e você vai ver toda a sua composição genética lá, de quais ancestrais e de quais partes do mundo eram esses ancestrais dos quais você descende. Muito provavelmente você vai ter lá os judeus sefarditas, muito provavelmente mesmo. E mesmo que você não tenha, não se preocupe. Você pode dar lá 0% de judeus sefarditas, mas você ainda pode encontrá-los na sua árvore genealógica, porque você descende de milhões e milhões de ancestrais e você pode ter alguns deles que são judeus sefarditas e não aparecerem lá no seu teste de DNA. De qualquer maneira, é um teste importante, é uma ferramenta importante, porque esse teste vai te dar os e-mails de outras pessoas que também fizeram e que têm um DNA muito compatível com o seu, e você pode trocar informações com elas. Né? Muito provavelmente elas também vão ter árvores genealógicas no Family Search, você vai trocar informações com elas, e com isso você pode expandir a sua árvore genealógica. Mais uma dúvida aqui das pessoas, mais um ponto importantíssimo, né? Eu ouço essa questão aqui quase todos os dias. Rani, meu sobrenome é judeu? E as pessoas me perguntam muito isso. É difícil, é muito difícil inferir que o seu sobrenome é um sobrenome judeu sefardita. Alguns poucos sobrenomes no Brasil, quando nós batemos o olho na árvore genealógica e aliados a determinadas regiões do Brasil, nós temos quase certeza que vão descender de judeus sefarditas. Eu digo quase certeza porque a genealogia é uma caixinha de surpresas. Então, tudo pode acontecer. Mas, geralmente, descende. Quando eu encontro, por exemplo, uma
um sobrenome Holanda na árvore genealógica, lá de Pernambuco, eu nunca vi, em toda a minha carreira de genealogista, um Holanda que não descendesse da Brits Mendes de Vasconcelos e, às vezes, da Branca Dias. Quando eu encontro o Albuquerque, de Pernambuco, muito, muito, muito provavelmente vai descender do Rui Capão, né, do Jerônimo de Albuquerque, que foi um dos colonizadores, um dos primeiros ancestrais, o Adão do Nordeste, né? A maioria dos nordestinos descende dele, e o Jerônimo de Albuquerque descende do Rui Capão. Quando você vê alguém com sobrenome Bicudo, lá em São Paulo, por exemplo, Sutil, né, muito dificilmente vai deixar de descender do Antônio Bicudo Carneiro. Os Camargos, os Camachos, lá de São Paulo, os Dantas, aqui do Rio Grande do Norte, os Medeiros, aqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba, geralmente eles vão descender de judeus sefarditas, mas não são todos os sobrenomes, são alguns. Na verdade, são poucos, diante do contexto global dos sobrenomes brasileiros, são mais de 14 mil. Então, não necessariamente o seu sobrenome vai descender de judeus sefarditas. Para ter certeza, você vai precisar desenvolver a sua árvore genealógica, tá bom? Isso é importantíssimo. Por fim, costumes e fenótipos. As pessoas vêm muito com essa dúvida para mim, né? Rani, meu avô tinha hábitos judaicos. Meu avô não comia carne de porco, meu avô não apontava o dedo para as estrelas, ele varria a casa da cozinha para a sala, enfim, tem esses hábitos que eram dos judeus antigos e as pessoas acham que porque os avós e os bisavós tinham esses hábitos, eles descendiam de judeus sefarditas. Não necessariamente, tá bom? Tem que desenvolver a árvore genealógica para ter certeza, porque a genealogia é uma ciência e ela vai comprovar por A mais B se você descende ou não deles. E os fenótipos também, né? As pessoas acham que o meu avô era narigudo, a minha avó era branquinha de olhos azuis, eu tinha a testa larga, então eles descendiam de judeus sefarditas por causa dessas características físicas. Isso também não existe, tá bom? Isso não existe. Para ter certeza, obviamente, você vai ter que desenvolver a tua árvore genealógica, desenvolvê-la e documentá-la, tá bom? Então, tudo passa pela genealogia, tudo passa pelo desenvolvimento e pela documentação da sua árvore genealógica. Então, encontrou esses ancestrais especiais na sua árvore genealógica, você tem que conhecer a história deles, pesquisem a história deles para que vocês não passem vergonha algum dia, né? Algum dia alguém vai te perguntar como é que você conseguiu um passaporte europeu, você vai ter que dizer, eu descendo de judeus sefarditas, e vai ter que saber minimamente a história deles. Tá aí a grande responsabilidade de nós, genealogistas, né, para educarmos os nossos seguidores, nossos clientes, para que conheçam minimamente a história desses judeus sefarditas, para que você não seja taxado de ignorante um dia na sua vida aí, quando alguém perguntar por que você conseguiu esse passaporte, você não sabe nem o nome do ancestral. Isso é um absurdo, é uma vergonha muito grande, e você, com isso, você está ferindo a memória dos seus ancestrais. Tá bom, gente? Então, são ancestrais muito importantes, muitos e muitos brasileiros descendem deles, milhões e milhões, provavelmente você vai descender também. É importante que conheça a história deles. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, não deixe de deixar o seu like aqui abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, eu preciso demais da sua inscrição. Faltam menos de 30 pessoas para nós chegarmos aos 40 mil inscritos aqui no canal. Vai ser uma felicidade muito grande para mim. Eu conto com a inscrição de vocês. Você que gosta de genealogia, que quer saber mais sobre cidadanias europeias, então inscreva-se no Genealogia para Iniciantes. Tem muito vídeo bacana aqui, eu garanto que você não vai se arrepender. A tua inscrição é importante demais para valorizar o meu trabalho. Então é isso, só reforçando que a cidadania portuguesa pela via sefardita requer vínculos com Portugal, a espanhola também tem suas regrinhas. Há lives recentes aqui no canal falando sobre os dois processos, com especialistas. Não é só encontrar judeus sefarditas na sua árvore genealógica, você tem que conversar com um profissional, e eu sempre indico aqui no canal, nas minhas lives,
profissionais competentes para analisar o teu perfil e ver se realmente você tem direito a um passaporte europeu, assim como eu tive, assim como eu consegui. Um forte abraço a todos, muito obrigado por assistir aqui esse vídeo, até aqui, e até o nosso próximo encontro.